Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. CCJ rejeita prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, mas palavra final será dada pelo plenário só no dia 2 de agosto. Relator da reforma política apresenta relatório final que sugere um fundo com recursos públicos para financiar campanhas eleitorais. Reforma trabalhista é sancionada. Novas regras passam a valer em 4 meses. Congresso Nacional aprova o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Do Salão Verde ao vivo, Cassiana Tormin. Com a votação da LDO, o Congresso ficará em recesso pelas próximas 2 semanas. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. Agora em Brasília, 9 horas em ponto. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. O Congresso aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 e manteve 6 vetos presidenciais. Os vetos tratam de temas como terceirização, setor elétrico e controle de zoonoses. Também foi aprovado um remanejamento de verba para que a Polícia Federal volte a emitir passaportes. Foi uma sessão rápida, mas não muito tranquila. A sessão começou tumultuada. Não resta outra alternativa que não o encerramento daquela sessão e a abertura de uma nova sessão com um novo painel. Se Vossa Excelência vai dirigir os trabalhos daí de baixo, não é possível. Nós vamos trabalhar pela obstrução. 15 vetos presidenciais trancavam a pauta e precisavam ser votados primeiro, mas não havia acordo. Por isso, a oposição solicitou que alguns trechos fossem votados separadamente. Inicialmente, a presidência do Congresso só aceitou um desses destaques, o que aumentou a polêmica. Nós não aceitamos, presidente, que o senhor indefira a apreciação do nosso veto. E o risco é que nós sejamos obrigados a contestar essa sessão no Supremo. Nós estamos no final de semestre, para fazer o entendimento, eu sacaria todos os itens que foram destacados da cédula e nós votaríamos no começo de agosto todos os destaques que foram apresentados. Na prática, o acordo fez com que 9 dos 15 vetos ficassem para agosto e liberou a aprovação dos demais pontos da pauta, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permite que o Congresso entre em recesso semana que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz as regras para a elaboração do orçamento público do ano que vem. É a primeira a ser feita sob o novo teto de gastos públicos. Por isso, determina que para haver uma nova despesa obrigatória, como reajuste de salário de alguma categoria, vai ser preciso cortar despesa em alguma área. A LDO projeta que o país vai fechar 2018 com o déficit de 132 bilhões e meio de reais. É o 5º ano seguido que as contas fecharão no vermelho, o que faz com que a dívida do governo aumente cada vez mais. A LDO também projeta que, no ano que vem, o salário mínimo ficará em R$ 979, a economia vai crescer 2,49% e a inflação vai ser de 4,5%. O valor das renúncias tributárias para 2018, renúncias, 284,5 bilhões de reais, sendo que o resultado primário foi de 131 bilhões, ou seja, é uma contradição. E com o dinheiro que a gente faz de renúncia tributária aqui, que tira dinheiro da Previdência e dos outros lados, nós poderíamos conter o resultado primário e também acabar com o déficit do regime geral da Previdência Social. As renúncias têm que ser avaliadas. Por exemplo, as renúncias no imposto de renda, o desconto da educação, da saúde, através do Simples e do microempreendedor, os benefícios para pequeno e microempresários. A oposição quer suspender esses benefícios. Deputados e senadores também aprovaram um remanejamento no orçamento deste ano de mais de 100 milhões de reais, que seriam contribuições brasileiras às Nações Unidas para a Polícia Federal voltar a emitir passaporte. A expedição do documento parou há menos de um mês por falta de dinheiro e agora poderá ser retomada. Também foi aprovada a nova composição do Conselho de Comunicação Social, órgão de apoio ao Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou nesta quinta-feira, por 40 votos a 25, o parecer do deputado Sérgio Sveiter, que autorizava a investigação do presidente Michel Temer pelo Supremo Tribunal Federal. Logo em seguida, a CCJ aprovou o novo relatório do deputado Paulo Abiacchio contra o prosseguimento da denúncia pelo crime de corrupção passiva. Agora, a palavra final cabe ao plenário da Câmara.
O resultado já era esperado e, desde o reinício dos debates, os deputados de oposição acusavam o governo de promover mudanças para alterar artificialmente o resultado da votação. Olha onde chegou o fim deste governo. Eles tiraram da comissão o deputado Osmar Serragro, ex-presidente desta comissão. E há 45 dias atrás, ministro do governo Temer. Olha onde chega a desconfiança. Os governistas rebateram dizendo que a denúncia não apresentou provas. Aqui não se busca processar. O que se quer aqui é afastar o presidente da República. Depois de mais de 18 horas de debates, a CCJ iniciou a votação do relatório que autoriza o Supremo processar o presidente Michel Temer. Primeiro falou o relator, deputado Sérgio Sveiter, que, já antecipando o resultado, criticou a estratégia do governo para derrotar o seu relatório. A derrota que se afigura hoje aqui é uma derrota que foi montada artificialmente. Uma derrota aqui não vai ser do parecer ou daqueles que votarem favoravelmente. Vai ser a derrota do povo brasileiro, que quer uma política limpa. A narrativa do senhor Procurador-Geral da República é fortíssima. Os indícios são fortíssimos. O advogado do presidente Michel Temer também foi contundente na sua exposição final. Eu estou muitíssimo preocupado com o avanço da cultura punitiva que se instalou nesse país. E quero lhes dizer uma coisa. Pau que mata Chico, mata Francisco. Pau que mata Michel, mata Lula. E este pau está sendo erguido e depositado sobre as cabeças das lideranças brasileiras por um Ministério Público que, infelizmente, não está cumprindo o seu dever. Em seguida, os partidos encaminharam seus votos. Presidente Temer, neste caso específico, não tem culpa de absolutamente nada. E a leviandade de quem o acusa coloca a instituição presidente da República sob risco, atrapalha e dificulta o exercício do poder, deixa a sociedade brasileira ser o prejuízo do imponderável. A conta, deputado Alceu, está sendo paga já pelo Zé, pela Maria e do João, com dinheiro público que está sendo usado para liberar emendas e garantir votos no plenário. É inaceitável usar a máquina pública para contrariar o interesse público. Com 10 partidos encaminhando votos contrários, o relatório de Sveiter foi derrotado por 40 votos a 25. Votaram sim 25 deputados, não 40 deputados. O presidente Rodrigo Pacheco, então, nomeou o deputado Paulo Abiakel para proferir o relatório vencedor. É no sentido da inadmissibilidade da acusação e pelo indeferimento da solicitação para autorização de instauração de processo número 1 de 2017, no meu entender, contaminado de vício insanável, é o meu relatório. O relatório da CCJ, que será trazido ao plenário, recomenda à Câmara não autorizar o Supremo a abrir processo contra o presidente Michel Temer. Para que a investigação prossiga, 342 deputados precisam votar não a esse relatório. Nós vamos, no dia 2, às 9 da manhã, começar, 2 de agosto, às 9 da manhã, começar a votação, no acordo de data, que tanto a base como a oposição entenderam que era a melhor data, respeitado, claro, o regimento da casa, e espero que no dia 2 de agosto, à noite, a gente possa ter esse assunto encerrado. A gente vai agora ao Salão Verde da Câmara conversar com a repórter Cassiana Turmin para entender como foi esse dia de ontem, essa reviravolta, porque até ontem de tarde não se sabia se a denúncia contra Michel Temer poderia vir para o plenário ainda nessa sexta-feira, se ficaria para agosto. O que aconteceu no final das contas? Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, essa decisão foi tomada numa reunião do presidente Rodrigo Maia com os líderes dos partidos no final do dia, depois que terminou a votação na Comissão de Constituição e Justiça e um pouco antes também de começar a votação da LDO na sessão do Congresso Nacional. O que pesou foi o risco de não conseguir o quórum para abrir essa sessão aí para julgar, para votar o processo contra o presidente Michel Temer. É que são necessários 342 deputados registrando a presença para iniciar essa votação. E, então, a própria base governista reconheceu aí que precisaria dos votos também da oposição, que sempre defendeu o adiamento para
para o próximo mês. Para conversar sobre isso, então, a gente convidou aqui os deputados Rocha, que é do PSDB, e o deputado Patrus Ananias, do PT, para a gente ouvir aqui a opinião dos deputados sobre esse novo calendário aí. Vou começar aqui pelo deputado Patrus. Como é que, se houver esse adiamento, o senhor acha que isso é melhor para o governo ou para a oposição? Olha, primeiro é preciso nós recuperarmos o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da qual eu faço parte e acompanhei todo o processo. Foi realmente um processo lamentável. A base de sustentação do governo ilegítimo trocou 12 parlamentares, inclusive parlamentares muito conhecidos, Osmar Serragro, que foi presidente da Casa, o deputado Espiridião Amin, presença constante na comissão, ex-governador de Santa Catarina. E eu penso que com isso, além de nós não termos considerado as denúncias seríssimas apresentadas pelo senhor Procurador-Geral do Estado, o país continua vivendo uma situação muito negativa, porque nós temos um presidente que não governa. Nós temos um presidente que cuida única e exclusivamente, um presidente ilegítimo, que cuida única e exclusivamente de preservar o seu mandato, de se defender das gravíssimas acusações que pesam contra ele. Então, eu espero que esses próximos 15 dias leve uma reflexão. É fundamental que a sociedade brasileira se mobilize, tome consciência do momento grave que nós estamos vivendo e que nós possamos avançar com a nossa bandeira, que é anteciparmos as eleições, termos eleições gerais, diretas, para passarmos o país a limpo e entregando ao povo brasileiro, que é o que nós temos de melhor, para exercer plenamente a soberania popular e apontar novos caminhos para o nosso país. Ouvi então aqui a opinião do deputado Rocha, que é do PSDB. Deputado, o senhor acha que essa votação, esse resultado na Comissão de Constituição e Justiça, indica alguma coisa para a votação em plenário também, ou pode se esperar alguma coisa diferente? Olha, veja, nós acompanhamos aí as manobras do governo para a retirada de parlamentares que haviam declarado o voto favorável ao relator Sérgio Sveiter. E acredito que esses parlamentares eles vão manter os votos aqui no plenário, né, e certamente isso vai pesar. Eu acredito que o que aconteceu ontem passa uma imagem muito negativa da casa para o país, para o brasileiro que espera e está vendo as instituições, algumas instituições funcionando. Nós tivemos aí a condenação do ex-presidente Lula, no sinal que ninguém está acima da lei. E hoje, infelizmente, ontem, infelizmente, essa casa quis dar um salvo-conduto ao presidente. Eu entendo que mais do que nunca, o presidente deveria autorizar esse processo para poder se defender, para poder mostrar à nação que é inocente, né? Ou então não. Então, o governo temeu, o governo parece que ficou com medo disso e manobrou da forma como acontece aí há algum tempo, de forma vergonhosa, e conseguiu um placar artificial na CCJ. Mas nós acreditamos que o bom senso, que a coerência daqueles parlamentares que querem ver esse país sendo passado a limpo vai prevalecer aqui no plenário, né? E aí também se cogita de denúncias mais graves. Eu tenho um posicionamento favorável ao relator Sérgio Sveiter, que foi derrotado, e hoje nós vamos votar, pelo menos agora no plenário, contrários ao relatório do colega Paulo Abiakel. Acho que é o momento que o Brasil vive, é um momento novo, um momento diferente, em que ninguém está acima da lei, como bem disse o juiz Sérgio Moro na sua sentença. E acredito que essa casa tem que cumprir o seu papel. Nós temos aí o judiciário funcionando, com problemas, mas funciona, o Ministério Público funcionando, com problemas, mas funcionando, e essa casa, infelizmente, ela tem se distanciado da opinião pública, tem se distanciado do pensamento do cidadão brasileiro. Como é que o senhor vê a aprovação da LDO, essa proposta que foi aprovada ontem pelo Congresso? Veja, o Brasil vive um momento de desequilíbrio. Nós tivemos ao longo dos últimos 15 anos um desequilíbrio total nas finanças brasileiras. Só para você ter uma ideia, os últimos 5 anos o orçamento do Brasil fechou em déficit, déficit bilionário. E acho que nós estamos agora tentando consertar, tentando corrigir os erros que nós vimos acontecer, a gastança desenfreada, a falta de planejamento, isso tudo gerou a situação que nós temos. Nós temos aí 12 milhões de desempregados do governo, herança do governo Dilma e Lula, e nós temos mais 2 milhões de desempregados, herança do governo Temer. E aí a nossa LDO, ela tem que se adequar à atual situação fiscal, financeira que o país vive. E o senhor, deputado Patrus, como é que o senhor vê essa nova lei de diretrizes orçamentárias aí também com esse ajuste fiscal, a primeira lei que traz essa novidade? Primeiro, eu considero
que a Lei de Diretrizes está condicionada, está sob a camisa de força da Emenda Constitucional 95, a chamada emenda do teto dos gastos, que nós chamamos a emenda do desmonte. Está desmontando todos os direitos e todas as conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai nesse rumo. Assina a sentença de morte de um programa exitoso que retirou tantas famílias da fome e da pobreza, como o programa Bolsa Família. Além desse aspecto, eu penso que nós deveríamos, no Brasil, avançar na perspectiva da democratização do orçamento e das leis orçamentárias, como nós fizemos quando estivemos à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, quando implantamos o orçamento participativo. É fundamental que nós chamemos as pessoas, o povo brasileiro, através das suas instituições, movimentos sociais, sindicatos, de empresários e de trabalhadores, juventude, igrejas, todas as instituições do país, universidades, escolas, para discutirmos com eles esse orçamento, quais são as prioridades do país. E um terceiro ponto que eu penso que é fundamental é nós fazermos no Brasil, junto com a reforma agrária, com a reforma urbana, para garantirmos efetivamente a aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas, nós fazemos também a reforma tributária. Não é verdade que os impostos do Brasil sejam altos. São altos, sim, para a classe média assalariada, que tem o seu desconto na fonte, mas os ricos, os muito ricos, o capital financeiro, bancos, rentistas, não pagam impostos no Brasil, ou não pagam de acordo com as suas possibilidades, não dão a sua contribuição ao bem comum. Então eu penso também que nós deveríamos discutir essa reforma tributária para que o país possa ter recursos que possam ser aplicados nas políticas sociais, educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, infraestrutura, enfim, colocarmos o Brasil à altura das suas possibilidades. Tá certo. Pois é, e ontem o presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista sem vetos. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho e prevê aí que acordos coletivos passem a ter força de lei. Vamos ver aí na reportagem. As modificações na CLT foram aprovadas pelo Senado na última terça em uma sessão tumultuada. O governo prometeu alterar pontos da reforma trabalhista por meio de medida provisória. A minuta do texto da MP foi enviada aos líderes partidários antes da publicação, para que o governo receba sugestões de alteração. O presidente da Câmara mantém o posicionamento contrário à medida provisória, que deve alterar pelo menos 10 pontos da reforma aprovada. Acho que o que está sendo sancionado hoje é uma revolução nas relações de trabalho no Brasil. O Brasil vai sair do atraso para o moderno, para o mundo moderno da legislação trabalhista. Então nós não podemos, depois de ter tido uma grande vitória no parlamento e agora com a sanção presidencial, ter nenhum tipo de retrocesso. O acordo, a sinalização do governo foi no sentido de acolher as sugestões subscritas pelos senhores senadores e depois, através de um texto construído, ouvindo todos os atores do mundo do trabalho, através de uma medida provisória para aprimorar essa proposta que é tão importante para o país, porque nós colocaremos o Brasil nos patamares do século XXI. Um dos pontos que a proposta de medida provisória deve alterar é a possibilidade de que gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres. O texto original determina que as grávidas ou mães que amamentam devem apresentar atestado para que sejam afastadas de atividades insalubres de grau médio ou mínimo. A proposta de MP divulgada pelo governo prevê que o exercício de atividades insalubres em grau médio ou mínimo pela gestante somente será permitido quando ela voluntariamente apresentar um atestado de saúde. Outro ponto que o texto prévio da MP pretende alterar é o que permitia que acordo individual entre patrão e empregado pudesse estabelecer jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. A minuta de texto quer viabilizar essa jornada após acordo coletivo ou convenção coletiva. O que a Câmara dos Deputados fez
foi manter todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição, mas dando uma flexibilização nas relações de trabalho entre o trabalhador e entre o empregador, para que nós possamos ter segurança jurídica na área empresarial, mas na garantia do emprego também. Os líderes da oposição, contrários às mudanças nas leis trabalhistas, contam com a edição da medida provisória como forma de minimizar os impactos aos trabalhadores. Eu espero que pelo menos o acordo que foi feito no Senado, de que uma medida provisória, tirando os pontos mais graves da reforma aprovada no Senado, seriam corrigidos por uma medida provisória. Agora, se o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, se negar a votar essa MP, vai ser um rompimento inaceitável de acordo do governo com a sociedade brasileira. Pois é, a gente vai ouvir agora a opinião dos deputados aí sobre essa sanção da reforma trabalhista ontem, começar aqui pelo deputado Patrus Ananias. Como é que o senhor vê essa indicação aí do governo de mandar essa medida provisória para tentar amenizar esses pontos que foram muito criticados pela oposição, deputado? Eu penso que nós estamos retrocedendo ao século XIX. Não é avanço, não é modernidade. Nós não estamos vendo uma reforma trabalhista. Nós estamos assistindo o fim do direito do trabalho no Brasil. Porque o direito, como todos os demais direitos, o direito do trabalho tem a sua relação com o ordenamento jurídico, a partir da Constituição. Se passa a prevalecer o negociado sobre o legislado, sobre a lei, sobre a Constituição, sobre o ordenamento jurídico, nós estamos voltando aos princípios da liberdade contratual do século XIX, quando não existia ainda o direito do trabalho e as relações de trabalho eram determinadas pelo direito civil. O espírito dessa pretensa reforma que desconstitui entre nós essa conquista civilizatória que é o direito do trabalho está previsto nessa norma perversa que possibilita que mulheres grávidas, mulheres gestantes, portadoras daquilo que nós temos de melhor, as gerações futuras, as nossas crianças, os nossos jovens, possam e devam trabalhar em locais insalubres, em locais agressivos à sua saúde. Jornadas de trabalho que podem chegar a 12 horas por dia, comprometendo seriamente as relações familiares. Que hora que o trabalhador vai ter para a sua família, para a sua comunidade, para a sua igreja, para se aprimorar, para estudar, para ler, para ter um momento de lazer? É uma reforma rigorosamente a serviço dos interesses do capital e do grande capital. Essa reforma penaliza também os micro, pequenos e médios empreendedores. Vai criar uma situação de insegurança no país e vai aumentar muito as reclamações trabalhistas. Claro que vai, porque é uma reforma que aponta diretamente contra conquistas históricas da classe trabalhadora, conquistas civilizatórias no sentido de garantir que eles possam viver com dignidade. Então, nós estamos tendo um retrocesso lamentável que, de resto, se insere na linha ideológica desse governo, ou desse desgoverno e dos seus apoiadores, que estão a serviço dos interesses do grande capital, especialmente do grande capital internacional e dos seus históricos serviçais no Brasil. Não é uma reforma que aponte para o futuro, na perspectiva de um país justo, solidário, economicamente forte, sim, como nós queremos, mas também socialmente justo. Deputado Rocha, o PSDB tem uma visão diferente, né? Veja, embora tenha algumas críticas a essa reforma proposta pelo governo, acho que o governo está acenando no sentido de corrigir, né, de atenuar. Agora, veja, nós temos hoje 14 milhões de desempregados, 12 dos quais gerados no governo Dilma, mais 2 no governo Temer. E essa crítica pela crítica, é bom lembrar que o PT, nos últimos anos da ex-presidente Dilma, aprovou aqui o aumento de tempo para acesso ao seguro-desemprego, dificultou a vida das pensionistas, dos aposentados, né, criou uma série de barreiras atrapalhando e retirando direito de trabalhadores. Né. Eu acredito que da forma como nós estamos hoje, algo tinha que ser feito. Nós vamos avaliar isso no futuro, mas o fato é que hoje o governo Temer, o governo Dilma geraram para a nação 14 milhões de desempregados. São 14 milhões de pais de família, mães de família, que não têm hoje como levar o sustento para suas casas. É verdade que tem críticas a essa reforma, acho que nós temos que corrigir alguns pontos, mas aqueles que hoje criticam
por criticar a reforma trabalhista, foram os mesmos que falaram a vida toda que iam fazer auditoria da dívida pública e não fizeram, tiveram tempo para isso, que falaram que iam tributar as grandes fortunas, passaram 14 anos no poder e não fizeram, e hoje simplesmente se limitam a criticar. Acho que nós temos que ajudar a construir, e é nesse sentido que eu acho que a proposta tem avanços, sim, e são inegáveis, mas também tem pontos que precisam ser revistos. Tá certo, a gente agradece o deputado Rocha, do PSDB do Acre, e o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Um bom dia para os senhores. A gente volta com você no estúdio, Carol. Cassiana, obrigada. Obrigada aos deputados. A criação de um fundo público para financiar campanhas é uma das principais propostas discutidas em duas comissões da Câmara que debatem a reforma política. O deputado Vicente Cândido, relator dos dois colegiados, apresentou o parecer que inclui esse fundo na Constituição e define os critérios para a divisão dos recursos. As eleições brasileiras já têm dinheiro público para financiar a estrutura de votação. Agora podem ter também um fundo público para bancar as campanhas eleitorais. Isso é resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a doação de empresas para os partidos e candidatos. Uma proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara prevê a criação do fundo público de campanha já para as próximas eleições. O valor provisório para 2018 foi definido pelo relator Vicente Cândido em cerca de 3,5 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, na Comissão Especial sobre Reforma Política, o deputado Vicente Cândido propôs as regras para a divisão desse dinheiro. 50% será destinado às campanhas para presidente, governador e senador. 30% para as campanhas de deputado federal. 20% para deputado estadual ou distrital. Alguns deputados não concordaram com os critérios para a divisão do dinheiro entre os partidos. A maior parcela vai para as legendas com maior número de parlamentares no Congresso. A composição da distribuição, usando a última eleição para deputado federal, a bancada atual e um percentual da bancada atual do Senado Federal, produziu distorções favoráveis aos grandes partidos. Então, o PMDB é quem mais ganha, o PT deixa de perder o que perderia, levando em conta a redução do número de parlamentares que ele possui. O PSDB também ganha bastante, o PP. Portanto, a fórmula produzida fortalece os grandes partidos. O relator disse que tudo foi muito debatido com as lideranças partidárias da Câmara e do Senado para dar maior rapidez ao andamento das propostas. Tudo deve ser votado pela Câmara e pelo Senado até o final de setembro para valer já nas eleições de 2018. Estamos combinando com o presidente da Casa para que na primeira semana de agosto, e se precisar até a segunda semana, nós vamos dedicar o plenário da Casa à votação da reforma política. Nós acatamos aqui várias sugestões do senador Romero Jucá, que tem coordenado um grupo lá no Senado Federal, para que ao chegar lá não precisa sofrer modificações e o Senado teria aí 40 dias, 50 dias para analisar. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje. CCJ rejeita prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, mas palavra final será dada pelo plenário só no dia 2 de agosto. O Congresso Nacional aprova o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Relator da reforma política apresenta relatório final que sugere um fundo com recursos públicos para financiar campanhas eleitorais. Reforma trabalhista é sancionada. Novas regras passam a valer em 4 meses. Agora em Brasília, 9 horas e 28 minutos, e você vai ver depois do intervalo. Bancos podem ser obrigados a instalar dispositivos em caixas eletrônicos para inutilizar as cédulas em caso de arrombamento com explosivos. É o que prevê um projeto analisado na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Frente Parlamentar Mista de apoio ao Programa Antártico se reuniu com oficiais da Marinha para acompanhar o andamento das obras da nova estação brasileira na Antártida, que deve ser inaugurada em março de 2018. E mais. Sessão solene na Câmara defendeu a aprovação do projeto de lei que dedica o dia 13 de julho para homenagear a viola e a música caipira. Você vai saber dos detalhes já já. 9 horas e 30 minutos em Brasília, o Câmara Hoje está de volta. Os bancos podem ser obrigados a instalar dispositivos em caixas eletrônicos para inutilizar as cédulas em caso de arrombamento com explosivos. O objetivo é conter o aumento desse tipo de crime. O projeto é analisado na Comissão de Segurança Pública da Câmara.
A explosão de caixas eletrônicos é uma modalidade de crime que vem crescendo bastante no Brasil. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, os investimentos com segurança desses equipamentos de autoatendimento triplicaram na última década. Os gastos anuais para proteger mais de 176 mil terminais espalhados pelo país ultrapassam os 9 bilhões de reais, mas parece não ser suficiente. Os nossos ATMs já estão absolutamente reforçados, são cofres pesando quase 2 toneladas, com reforço de concreto, aço, chapa dupla blindada, sensores de trepidação, inclinação, calor, diversos alarmes ligados nesses terminais e, obviamente, todos os dias a gente está testando novas tecnologias. Algumas tecnologias elas acabam sendo incorporadas, como foram as questões dos sensores ligados nas centrais de alerta dos bancos, e outras tecnologias vêm sendo testadas e se demonstra que elas são ineficientes. A Comissão de Segurança Pública realizou audiência para discutir projeto que obriga as instituições financeiras a colocar dispositivos de destruição das notas nos caixas eletrônicos em caso de arrombamento. Após ouvir os representantes dos bancos, deputados questionaram a eficácia da medida. Hoje, o potencial ofensivo e a capacidade dos explosivos que têm sido utilizados nessas explosões são de tal ordem de 6 mil metros por segundo, 5 mil metros por segundo, que a velocidade da detonação é de tal ordem que o mecanismo de entintamento não tem capacidade de funcionamento, assim como não teria também o mecanismo de destruição das notas. Os debatedores defenderam medidas mais eficazes, como controle maior no acesso a armas e explosivos, ação de inteligência das polícias para desbaratar as quadrilhas e mudanças na legislação para que os criminosos permaneçam na cadeia. Agindo como se não houvesse nenhum tipo de punição para eles. Então, como é que se transporta, se utiliza armamento pesado do jeito que se utiliza armamento de guerra e o sujeito é preso e é, como aqui demonstrado, e é solto 2 dias depois, 3 dias depois. Isso é um assinte à sociedade. Então é pegar, endurecer as políticas criminais desse país para esse tipo de crime. Veja agora outros destaques dessa quinta-feira na Câmara dos Deputados. Debatedores ouvidos na Comissão de Seguridade Social cobraram esclarecimentos do governo federal sobre mudanças no programa Farmácia Popular, que fornece medicamentos de graça ou pelo valor de custo. O governo anunciou que as unidades da Farmácia Popular seriam fechadas até agosto, já que os gastos com medicamentos representavam apenas 20% do orçamento do programa, no valor de 100 milhões de reais. O restante, ou seja, 80 milhões, eram gastos na infraestrutura das farmácias. Com a decisão, essa verba vai para estados e municípios para a compra de remédios. A Comissão de Educação discutiu os impactos da redução do orçamento das instituições federais de educação superior. Representantes do setor afirmam que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018 já prevê a redução do orçamento do MEC de 7%, o que representa mais de 4 bilhões de reais. O representante do MEC disse que, apesar da restrição imposta pela Lei dos Gastos Públicos, o orçamento da pasta não sofreu redução. A Comissão de Trabalho discutiu a ameaça de privatização da Infraero. Segundo representantes da empresa, várias reuniões estão sendo feitas com o governo para que a rede de aeroportos continue com a Infraero. Alguns deputados defendem a convocação do ministro dos Transportes, Maurício Quintela, e do ex-ministro da pasta, Moreira Franco. E a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que define regras para a cobrança de taxas quando há cancelamento de reserva de hospedagem. Hoje, com a internet, ficou mais fácil reservar hotéis. Diversas empresas oferecem o serviço na rede, o que facilita a vida de quem vai sair de férias, por exemplo. Mas e em caso de imprevistos? Em alguns casos, a tarifa previamente paga para a reserva do quarto não é devolvida ao cliente. A proposta aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor disciplina regras para evitar esse problema. E as taxas por cancelamento devem ser cobradas da seguinte forma: se solicitada com antecedência inferior a 72 horas, a taxa não poderá exceder a 5% do valor total da estadia. Se solicitada com antecedência inferior a 48 horas, a taxa não poderá exceder a 10%.
Se solicitada com antecedência inferior a 24 horas, a taxa será de 20%. E em caso de não comparecimento do hóspede ao estabelecimento, a taxa não poderá exceder a 30% do valor total da estadia. Hoje, o consumidor, quando reserva uma vaga no hotel ou numa pousada, se ele não comparecer, ele paga 100%, ele perde integralmente o valor. E aí não é correto, né? Porque pode acontecer um fato que justifique a ausência do consumidor naquele hotel, naquela pousada. De modo que a gente busca equilibrar as relações de consumo, não é? A Associação de Indústrias e Hotéis do Distrito Federal critica a proposta. Adriana Pinto, que é presidente da associação, diz que os custos operacionais do setor hoteleiro são elevados e precisam de segurança financeira em caso de cancelamentos de última hora. No caso do hotel, nós perdemos 100% da receita de um apartamento que vai ficar vago. Então, é um produto perecível, 100% perecível. Não tem como o proprietário de um hotel guardar um quarto para vender no dia seguinte. É por isso que nós precisamos da garantia de um pré-pagamento, porque todo o serviço, o custo operacional de um hotel é elevado e ele é calculado de acordo com as previsões de ocupação. O projeto será agora analisado pela Comissão de Turismo. A nova estação brasileira na Antártida deve ser inaugurada em março de 2018. A Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico se reuniu com oficiais da Marinha para falar sobre o andamento das obras e o futuro da pesquisa científica no continente. Em março do próximo ano, será reinaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz, que faz parte do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. Essa maquete eletrônica mostra como será a nova base científica com 4.500 metros quadrados, quase o dobro de espaço e com mais laboratórios do que a antiga, que foi destruída por um incêndio em 2012. A Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro realizou uma reunião com representantes da Marinha e de outros órgãos que participam do projeto para falar sobre a nova estação. Vão ser 14 laboratórios construídos com a tecnologia de ponta do que está indo melhor no mundo para a pesquisa polar. Os equipamentos já estão dentro do contrato, então a gente está só esperando ficar tudo pronto. A comunidade científica está só aguardando para poder usar os equipamentos e os laboratórios. Os parlamentares se comprometeram a buscar recursos para manter e mandar mais cientistas para o Programa Antártico Brasileiro. Como a pesquisa brasileira é da maior importância, esses resultados têm sido da maior importância, não só para o Brasil, mas para o mundo, nós precisamos investir também na pesquisa. Pode contar comigo aí nesse PROANTAR e eu tenho certeza que a gente vai estar trabalhando porque o Brasil precisa da gente trabalhando para produzir e fazer um Brasil melhor. O Brasil é um dos 29 países com direito a voto sobre o futuro do continente antártico. Mas uma das condições é a manutenção das pesquisas. São desenvolvidos projetos na área de biologia, química, física, meteorologia, oceanografia, glaciologia, enfim. Os projetos são de uma gama enorme e variam de ano a ano em função das demandas da comunidade científica. Um projeto de lei que está em análise na Câmara dedica o dia 13 de julho para homenagear a viola e a música caipira. A proposta ainda vai ser votada, mas o plenário realizou ontem uma sessão solene para valorizar essa expressão da cultura popular brasileira. O plenário da Câmara dos Deputados ficou mais leve ao som da viola caipira. Deputados e artistas lembraram a importância da música caipira e sua influência nos vários cantos do país. A música caipira, uma grande parte da história do Brasil, que é verdadeira e positiva, foi contada através da música caipira. O caipira, ele preserva a moral, o caipira, ele preserva os bons costumes, e isso é retratado nas canções. Canções que não são escritas por inspirações, muitas vezes inspirações do passado, canções que foram vividas ou que foram contadas e que em determinado momento da vida elas foram levadas. O
dia 13 de julho é o dia em que nasceu o folclorista Cornélio Pires, considerado um dos expoentes da música caipira brasileira. Por isso, um projeto de lei do deputado João Daniel quer transformar a data em Dia Nacional da Música e da Viola Caipira. Por ele ter introduzido a música caipira no Brasil, e por isso nós iremos reconhecer também um instrumento da música que representa a alma do homem do campo brasileiro. Nós não queremos obrigar ninguém a gostar da música de viola. Não é obrigado ninguém a gostar, mas ela é o que tem de mais autêntico, de mais bonito, de mais popular na história do nosso país. Nós precisamos trabalhar para que a viola caipira se torne patrimônio nacional. E olha que você tem várias expressões culturais da própria viola. Você tem na sabedoria e no conhecimento de ir lá colher a madeira, de saber que madeira que você vai colher, que época do ano, que lua, e depois de quem toca a viola, do poeta, daquele que elabora a poesia, né, a música, a melodia tão bonita. E eu nasci em 1936, vocês podem sentir o tanto que o mundo é bom pra gente, que ainda estou com essa boniteza e tudo perante vocês. Tenho minha faca, se for não tá aqui, mas tá guardada. Pela importância de trazer o canto desse povo que sofre, mas que também saúda a vida. Porque a capacidade desses violeiros, o seu canto, a sua improvisação, é o que mais importante existe para a sociedade brasileira. E nessa edição do Câmara Hoje você viu, o CCJ rejeitou o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, mas a palavra final será dada pelo plenário só no dia 2 de agosto. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. O relator da reforma política apresentou o relatório final, que sugere um fundo com recursos públicos para financiar campanhas eleitorais. A reforma trabalhista foi sancionada. Novas regras passam a valer em 4 meses. Deputados homenagearam a viola caipira em uma sessão solene que pediu a criação de um dia nacional para celebrar essa expressão cultural brasileira. E essa edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. Nesse momento em Brasília, 9 horas e 43 minutos. Para você, um ótimo final de semana. Tchau.